como que a gente lê a Bíblia? Porque tem gente que prefere abrir aleatoriamente, fazer uma oração e abrir aleatoriamente num trecho. Tem gente que fala que a gente tem que ler de ordem cronológica, do primeiro livro para o último livro. Tem várias formas de ler. Como que é o certo ou não existe uma forma certa? É uma boa pergunta também. Então, veja bem, a Bíblia é um livro inteligente, é um livro racional, não é um livro místico, não há cabala. Como é que você lê um livro? Eu abro da primeira página até a última. Você precisa fazer o quê? Você precisa entender o que está escrito, É. certo? Então, se eu abrir a Êxodo, pá, botei o dedão aqui, não olhei o contexto. Vou direto num versículo qualquer. Isso é ler a Bíblia de forma mística. A igreja brasileira é muito mística, infelizmente. Sincrética, infelizmente. Tem o chamado hoje caixinhas de promessa. Você já ouviu falar em caixinha de promessa? Não. Não. Caixinha de promessa é você pegar uma caixinha e tem vários cartõezinhos ali. Cada cartãozinho daquele tem um versículo. Via de regra só tem coisa boa. Não tem nada para exortar, nada para corrigir, nada para confrontar. É só coisa agradável, só coisa light, só coisa boa. Então, tem muita gente que acha que Bíblia é caixinha de promessa. Eu vou lá e saco uma promessa e leio. Tem outra gente que olha de forma mística, bota o dedão lá e fala, vamos ver o que Deus está falando para mim. Mas não tem qualquer análise do contexto daquela mensagem. Por exemplo, alguém, na brincadeira, o cara foi lá e pegou e leu assim, e Judas foi se enforcar. Eu não gostei desse aqui, não. Aí, ele puxa outro versículo e diz, o que você tem que fazer, faça agora. Eu falei, não tá bom para mim de novo. Ou seja, a pessoa que fizer esse tipo de coisa está completamente furado. Procurando revelações, né? Profecias. Outra coisa, tem gente que bota a Bíblia no Salmo 91, vou botar aqui, Salmo 91, em cima da mesa lá da sala, como se fosse ali um amuleto, para espantar o mal olhado, para espantar espíritos malignos. Não é para isso. Não é para isso. A Bíblia é um livro racional, que você tem que ler, você tem que entender, você tem que pesquisar, você tem que explicar. Aliás, pregação, Vilela, é quando você lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Então, a Bíblia é um livro para ser lido. Vou te dar outro exemplo. Imagine que você é casado. Foi. Você tem pais vivos? Sim. Tem. Seu pai e sua mãe. Imagine que seu pai mora em São Paulo? Em estado de São Paulo, em Santos. Imaginar que seu pai mandou uma carta para você, embora hoje ninguém manda, acabou um e-mail. Inclusive, completou 80 anos, fizemos um episódio especial segunda-feira. Maravilhoso, Ontem. É mesmo? Também conhecido como ontem. Pois é, imagine que seu pai mandou um e-mail para você, uma carta. Pega uma carta. Você abre a carta e bota o dedo no meio da carta. Vou aqui, que meu pai tem para falar comigo. Fala comigo. Faz sentido isso? Não. É lógico isso? É racional? Não é. Então você vai ler a carta, para você entender a carta, saber qual é a mensagem da carta. A Bíblia é do mesmo jeito. Você tem que ler, tem que examinar. E está muito em moda os devocionais, né? Livros que você abre toda manhã e lê um trecho e tem todo um estudo. Isso... Eu, inclusive, tenho vários livros nessa área, mas um cuidado. Porque hoje, infelizmente, tem muita influência chamada de teologia coaching. Que é para motivação. É claro que a Bíblia pode ser um livro altamente motivacional, e no sentido de restaurar a sua alma, de alegrar o seu coração, de trazer o confronto e o consolo de Deus para o seu coração. Porém, nós precisamos ter cuidado para que a gente não se aproxime da Bíblia e tire dela só o doce e não queira o amargo. Porque tem hora que tem um amargo. Tem hora que Deus diz, arrependei-vos. Tem hora que Deus dá uma ordem para o camarada abandonar o caminho errado. Então, se eu uso um devocional ou uma mensagem usando só o que me interessa da Bíblia, o que me favorece, o que me convém, eu estou sonegando às pessoas todo o conselho de Deus. E Paulo diz, eu preciso escrever, eu preciso pregar todo o conselho de Deus. Não é só o que me agrada, é toda a palavra de Deus. É por isso que o princípio da reforma era sola escritura e tota escritura. Só a escritura e toda a escritura.
Eu não posso ser seletivo. Isso daqui, essa parte da Bíblia aqui eu não concordo. Eu deixo para lá. Hoje isso aqui pega pesado demais. E hoje tem muita gente, não, mas isso aqui tem que ser reinterpretado. Não é bem assim. O tempo mudou, a sociedade mudou, o entendimento da sociedade mudou sobre aquele outro assunto. Não. A Bíblia, ela não é arcaica, não fica obsoleta. Sua mensagem é atual, é viva. É para todas as épocas, é para todos os tempos. Ela nunca precisa ser ressignificada, ela nunca precisa ser atualizada. Ela é a palavra de Deus. E os livros apócrifos, por que eles ficaram fora da Bíblia? Pela razão de que eles não tinham o peso da inspiração divina. Em algum momento da história eles foram considerados? Não. Então esse é um ponto importante. Veja, a própria igreja romana não os aceitava. Esses livros foram inseridos na igreja, na Bíblia, no Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi um concílio depois da Reforma e contra a Reforma. Porque esses livros, de certa forma, apoiavam determinadas doutrinas, entre aspas, que se estava se pregando. Por exemplo, no período da Idade Média foram introduzidas muitas doutrinas estranhas à palavra de Deus. Por exemplo, Maria como mãe de Deus, imaculada, mediadora, corredentora, rainha do céu. Nós honramos Maria. Maria é uma mulher exemplar. Maria é digna de ser imitada pela sua piedade, pela sua devoção, pela sua submissão, pela sua obediência. Mas afirmar o que a Bíblia não está afirmando sobre ela não a honra. Como uma judia crente que ela era, ela rejeitaria tudo isso. E de onde vem essa base? De livro apócrifo ou não? Não. Eu vou posso explicar isso? Claro, claro. Então veja bem. Sempre tive essa dúvida. Então vamos lá. Você se lembra que no ano... o cristianismo começa basicamente ali no Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, as conversões acontecem, a igreja vai crescendo de Jerusalém, alcançando a Judéia inteira, alcançando a província de Samaria, depois avançando para as viagens missionárias de Paulo até os confins da terra, então a Galácia, a Macedônia, a Caia, a Ásia Menor, e encerra o primeiro século com Paulo em Roma. Então, ou seja, o evangelho sai de Jerusalém e chega até a capital do império. Cessa o relato bíblico em Atos, sem conclusão, porque a história continua. Então, os cristãos começam a ser perseguidos no período dos imperadores romanos. Então, começando com César Augusto, de 27 a.C. a 14 d.C. Depois é sucedido por Tibério César, 14 d.C. a 37 d.C. Sucedido por Calígula, de 37 a 41. Sucedido por Cláudio, de 41 a 54. Sucedido por Nero, de 54 a 68. Sucedido por Vespasiano, de 69 a 79. Tito Flávio, de 79 a 81, Domiciano de 81 a 96. Todos os imperadores que vieram depois do registro bíblico, todos os outros que vieram massacrando, perseguindo de maneira crudelíssima os cristãos, como Marco Severo, como Décio, como Diocleciano, e Sétimo Severo, e assim por diante. Bom, aí chegamos ao ano 311, Constantino. Constantino, então, numa batalha que ia ter, teve uma visão. E nessa visão que ele teve, viu uma cruz. E ele, então, segundo a experiência dele, ele vê essa cruz e diz, com esse sinal vencerás. E ele vence essa batalha. E ele declara, então, aquela religião que estava sendo massacrada e perseguida, os cristãos queimados vivos, os cristãos decapitados, torturados, crucificados, agora declara o cristianismo religião oficial do Império Romano. Isso foi bom, isso foi ruim. Ruim também? Ruim também. O que foi bom? Bom porque os cristãos deixam de ser perseguidos. Bom porque os cristãos agora têm seus bens devolvidos, que eram bens sequestrados. Bom por quê? Porque agora eles podem se reunir publicamente, sem qualquer constrangimento. Bom por quê? Porque o próprio Estado vai construir templos para adoração. O que foi ruim? É que a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Agora, ser cristão não é mais sofrer ameaça do Estado. Ser cristão agora é receber os aplausos do Estado. O que aconteceu? As pessoas vieram para a igreja cristã trazendo a sua bagagem de paganismo. Entendi.
Então, nas crendices populares da mitologia grega, da mitologia romana, tinham deuses e deusas. Então, aquilo que Carl Jung vai falar do ânimos e da ânima. Então, tinha que ter dentro do pacote da divindade um elemento feminino. E Maria entrou, colocaram Maria nessa posição. Então, Maria agora é mãe de Deus, Maria agora é mediadora, Maria agora é corredentora, Maria agora ela é a rainha do céu. Mas vieram outros dogmas, como o purgatório, como o confessionário. Purgatório não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia, nem confissão auricular. Por exemplo, imagine que eu seja lá o padre ou o sacerdote e você chega lá para confessar os seus pecados para mim. Eu não teria autoridade nem competência de perdoar os seus pecados. Quem perdoa pecados é Deus. Então vem a missa. A missa é um culto de sacrifício. Por isso que a questão da ceia, eles consideram a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É que no momento que o sacerdote consagra a hóstia, aquela hóstia se transforma em corpo, carne, sangue, nervos, ossos e divindade de Cristo. É por isso que o culto à hóstia é culto latria. Então tem 3 cultos, o dulia, o hiperdulia e o latria. Dulia é as imagens, hiperdulia é Maria e latria é o culto a Deus. Se adora a hóstia como se Deus fosse, porque na cabeça do entendimento da teologia, aquele pedaço de trigo mudou de substância, transubstanciou para a divindade de Cristo. Outras coisas vieram, como as relíquias, o culto às imagens, a salvação pelas obras, a infalibilidade papal. Então tudo isso foi mudando. E aí, mas esse é um ponto de bastante divergência, né? Em relação a Maria, principalmente, entre católicos e protestantes. Né? Por quê? Por uma razão simples. A igreja protestante, Vilela, entende que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A igreja protestante entende que a Bíblia está acima da igreja. A igreja romana entende que a igreja está acima da Bíblia. Aquilo que Lutero disse para Erasmo, de Roterdã. Erasmo, nós temos uma diferença. Você coloca a sua razão acima da Bíblia e eu coloco a minha razão debaixo da Bíblia. A Bíblia é autoridade. Eu só aceito com verdade o que está registrado aqui. O que não está aqui, eu não posso acolher como verdade revelada de Deus. Essa é a grande questão nesse particular. Fala, Leni. Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Ó. O Argelington, ele perguntou o seguinte... o que você pensa sobre o surgimento de profetas mirins? Você acredita que isso é algo comum ou pode se tornar mais frequente nos últimos tempos? É uma boa pergunta, até porque está bem em voga hoje, né? É. Eu, sem mencionar qualquer nome, eu não vou falar isso em tese, não em torno de qualquer nome. Primeiramente, para você pregar, porque, primeiramente, eu entendo que profeta hoje não é aquele que traz revelações novas. À luz do que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 14, o dom de profecia é você expor as Escrituras. Deus nos deu a sua palavra e a revelação, isso é tão importante, Vilela, que eu vou lhe dizer, muito, muito importante para a igreja evangélica brasileira. A revelação de Deus foi progressiva até Jesus e não a partir de Jesus. Está claramente posto em Hebreus capítulo 1. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Agora, ele nos fala pelo seu Filho. Então, depois que Jesus Cristo veio, não tem novas revelações. Como diz o Dr. Billy Graham, a Bíblia tem uma capa ulterior. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não posso, nem um mirim, nem um adulto, nem um velho, chegar e dizer, eu estou trazendo a revelação de Deus, sou um profeta de Deus, trazendo coisas forâneas à Bíblia. Paulo chega a dizer em Gálatas 1, que ainda que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse aqui, seja anátema, seja maldição. Segundo ponto, para pregar a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, uma criança, via de regra, ela não tem ainda todo o conhecimento necessário, uma bagagem necessária, um preparo necessário, uma formação necessária para que possa expor com clareza, com integridade, com fidelidade a palavra de Deus. Se, por exemplo, uma criança precocemente demonstra dons
que precisa fazer, penso eu, a igreja madura? Vamos pegar essa pessoa, vamos dar a ela todo o treinamento necessário para que ela possa usar este dom para a glória de Deus. Eu comecei a pregar com 17 anos, era ainda bem jovem. Mas o que eu fiz? Ao receber o chamado de Deus, primeira coisa, eu não saí pregando. Eu fui para um seminário, eu fui fazer teologia, eu fui estudar. Eu vou dizer para você, Vilela, eu estou com 43 anos de ministério, eu me sinto um aprendiz até hoje. Um aprendiz até hoje. Eu hoje invisto em torno de 8 horas para preparar um sermão. Porque tem muita gente que acha que se você estuda, você está negando o Espírito Santo. Se você estuda, você não está crendo que o Espírito Santo vai te agir. Não. Deus não premia preguiça, não. Nem maturidade. Nem maturidade. Para você ter o sucesso que você tem nesse podcast aqui, eu sei que você trabalha. E trabalha pesado. E você tem uma equipe aqui de bastidor que trabalha pesado. Se você não preparasse nada, se você não fizesse nada e chegasse aqui sem nada planejado, sem nada programado, não sairia com o resultado que você tem. Por que você tem o resultado? Você se esmera, você trabalha, você se empenha, você conhece, você dá treinamento para outras pessoas para conhecerem melhor. A Bíblia é a mesma coisa. Paulo diz assim, que você precisa estudar a ponto de ser um obreiro aprovado. A Bíblia diz que aqueles que se afadigam na palavra são dignos de redobrar os honorários. Então, a pergunta em relação ao que eu acho dos profetas mirins, eu vejo com muita preocupação por 2 razões. Primeiro, porque não tem profeta hoje para trazer mensagens novas. Tem que abrir a Bíblia e expor a Bíblia. Segundo, porque penso eu que o mirim não é sinônimo de maturidade, de conhecimento, de profundidade. E se eu não tenho maturidade, conhecimento e profundidade, eu vou acabar falando algumas coisas que precisam de reparo. E isso é um grande problema para a Igreja de Deus. Então, minha palavra é cautela.